Oi, meus amores, boa tarde. Bem-vindos de novo ao nosso canal Morena Flor para pra gente continuar aquele nosso papo lá do primeiro vídeo, né, da nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem do nosso conteúdo, do meu conteúdo, não esqueçam, comentem, compartilhem, deixe o seu joinha e deixe um comentário aí maravilhoso que eu vou ler todos e responder a todo mundo. E quero que vocês possam interagir comigo nessa jornada, né? Porque essa história também é pra vocês e pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Então vamos lá pro nosso vídeo. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês que ser mãe a gente precisa ter uma base. Então eu vou falar pra vocês hoje um pouquinho da minha base, eu vou falar um pouquinho da minha mãe, né? Como tudo isso começou. Né? Porque para começar a gente precisa ter uma história lá atrás. E minha história começa a partir dela, da pessoa que me tornou e me fez essa mãe que eu sou hoje, né? Então, a minha mãe, que hoje, né, já não está mais comigo, né? Que tem mãe, tem privilégio de ter tudo, como eu falo sempre. A minha mãe foi uma mãe incrível e maravilhosa. E eu sou filha adotiva, né? Porque minha mãe me adotou, eu tinha 6 meses de vida, sim. Minha mãe me adotou, eu tinha 6 meses de vida quando ela me adotou. E eu sempre falo, né, que é como se fosse de sangue, não tem diferença, gente. Eu, pelo menos, eu tive o privilégio de sentir esse amor, né? Eu não tive diferença, minha mãe me amou como se fosse tivesse nascido dela. E eu falo sempre que a minha mãe não me carregou por 9 meses, mas me amou por toda uma vida. E foi um amor surreal e incrível. Um amor dedicado, um amor sem limites, né? E com muita responsabilidade também. Então, foi onde eu me tornei essa mulher de princípios, de responsabilidade, de afeto também, leva muito isso, né, pra nossa vida. E ela, tipo assim, nunca fez diferença, nunca me escondeu, tipo, de que ela tinha me adotado, que eu era adotada, mas ela nunca mentiu pra mim, sempre me falou a verdade. Nunca me tratou com indiferença, como se eu não tivesse nascido dela. Pelo contrário, sempre me tratou com muito amor e eu sou muito grata por isso. E lá no outro vídeo eu tinha falado pra vocês que eu tinha sido mãe aos 18, mas não, fui mãe aos 16 anos. E nessa época minha base foi a minha mãe, né? Porque eu não entendia nada. Então eu não sou mãe de 2, sou mãe de 3, porque dizem que quando a gente, por mais que a gente tenha tido filho, tenha virado um anjinho, a gente nunca deixa de ser mãe, né? Eu fui mãe aos 16, mas quando eu estava com 2 meses eu perdi o bebê, né? Eu era muito nova. Em outro vídeo, se caso vocês se interessem, eu vou contar pra vocês sobre como eu perdi esse bebê, que foi um aborto espontâneo. E foi muito triste, né, pra mim na época, apesar de ser muito nova, mas eu fiquei muito triste. A moto passando lá no fundo. Eu fiquei muito triste. E foi daí que eu quis ser mãe aos 18. Como eu falei, não foi acidente eu ter sido mãe aos 18. Foi uma escolha. Porque eu perdi um bebê aos 16. E como eu tinha a minha história de adoção, que também lá mais pra frente eu conto mais detalhes sobre a minha história de adoção pra vocês, eu queria muito ser mãe. Então eu achava assim, tipo, perdi um bebê. Tipo, eu era muito nova. Então, perdi um bebê, eu não vou poder ser mãe. Então, botei aquilo na cabeça que ia ser mãe aos 18. E fiquei tentando ter a minha filha. Fiquei tentando engravidar da minha filha, que foi um pouquinho difícil engravidar da minha filha. Mas aí consegui, né, engravidar dela com 17 anos. Quase na mesma época que eu tinha engravidado do outro, eu consegui engravidar da minha filha. E aí foi quando eu tive ela aos 18. E, tipo, eu sempre fui muito madura pra minha idade.
né? Não tinha aquela cabeça de menina nova que só queria balada, farra, brincadeira, não. Eu fui criada com muita maturidade. Então eu tive muita maturidade quando eu tive a minha filha aos 18 anos. Por isso que eu falo, para você resolver ter um filho, você precisa ter sabedoria e saber que um filho é para toda a vida. Não é brincadeira de boneca, não é coisa de momento. Então eu acho que hoje, no mundo que a gente tem vários métodos de contraceptivos que dá para tomar para não engravidar sem querer, dizer, engravidei sem querer, e ter o peso de ter um filho que você não desejou, de que você não desejou ter, né? Então, quando a gente, vocês mulheres, mais novas, né, gente, porque tem mães mais velhas com muito mais experiência do que eu de vida, e eu quero conhecer vocês também, gente, postem aí pra mim. E quando a gente é mãe nova, a gente tem que ter muito isso na cabeça, porque é uma criança, depende da gente, da nossa responsabilidade, da nossa disponibilidade, de saber o que vai ser a vida feita depois que a gente está com outra responsabilidade, outro ser humano nas mãos da gente, né? Então, a minha base foi a minha mãe, foi uma mulher forte que esteve do meu lado, apesar de no começo ficar muito brava, porque eu perdi o primeiro e ela ficou super preocupada, né? Então, quando eu engravidei da minha filha, ela mega ficou mais preocupada ainda, porque ela achava que eu ia ter algum problema de saúde, tinha muito medo de eu ficar doente, de eu perder mais uma vez a minha filha e ela sofrer como sofreu do outro. Então, no começo ela não queria. Foi contra a vontade dela que eu engravidei, assim, sabe? Foi um desejo meu, mas fora dela. Mas depois ela foi meu alicerce, foi a minha base. Então hoje eu vim contar só um pouquinho aqui pra vocês sobre isso. Que eu tive uma mãe maravilhosa, incrível. E isso me fez também ser uma mãe maravilhosa, incrível que eu sou hoje. Porque eu me considero assim, eu me considero uma mãe maravilhosa, incrível, que dou o melhor de mim para as minhas filhas. Tá bom? Como muitas mães por aí. Então, no próximo vídeo, eu vou contar mais um pouco dessa história, de continuar, e a gente vai trocar experiência ainda muito. E não se esqueçam de assistir o vídeo até o final, comentar e compartilhar. Obrigada. Obrigada, tá, meus amores, por estar aí. E vamos continuar. Beijo, obrigada.